Você é o reflexo daquilo que você consome. Esse é o tema de hoje do nosso vídeo. E queria enfatizar, fixar nesse tema, que é um tema no qual muitos precisam ouvir essa palavra para tentar absorver algo da parte de Deus. Creio que será algo edificante para todos nós. E sim, nós somos o reflexo daquilo que nós consumimos. Nós somos o reflexo daquilo que está à nossa volta, das redes sociais, do nosso alimento, das nossas amizades, do nosso dia a dia, do que nós assistimos, do que nós fazemos. Então tudo isso influencia na nossa vida. Tudo que a gente está envolvido, tudo que a gente está consumindo ali no dia a dia vai influenciar em nós, no nosso interior, no nosso caráter, na nossa pessoa. E quero ler lá no livro de Provérbios, que fala um pouco com relação a esse tema. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E esse é um versículo no qual é claro, no entendimento também, para nos dizer que nós devemos guardar o nosso coração. Porque quando a gente guarda o nosso coração, quando a gente guarda o nosso interior, cuida do nosso interior, nós não iremos nos contaminar com o que não vem de Deus, com o que vem do mundo. Porque o que vem do mundo é o que vai nos distanciar, nos afastar da presença de Deus. Então, há muitas coisas, há muitas formas que Satanás tem implementado no nosso dia a dia, inclusive principalmente na internet, nas redes sociais, para distrair, para distanciar a vida dos jovens, principalmente dos jovens cristãos. Então, há muitas coisas atraentes aos olhos das pessoas que Satanás disfarça, para fisgar, as vidas desses jovens, de todo mundo, de todos nós, na verdade, mas principalmente a vida dos jovens, que é o que tem mais prejudicado. E então, se você guardar o seu coração, você vai se guardar para Deus. Você vai se dedicar mais à palavra, se dedicar mais a ler a Bíblia, se dedicar mais a ler a palavra de Deus, se dedicar mais em fazer orações, se dedicar mais às coisas de Deus. Porque quando a gente está muito ocupado com as coisas do mundo, a gente esquece das coisas de Deus. E Deus, Ele não quer isso de nós. Ele não quer que nós deixamos de lado as coisas dele para nos focarmos nas coisas do mundo. Porque Ele quer que nós foquemos nas coisas do céu, nas coisas que são eternas. Porque as coisas do mundo, elas são passageiras, são ilusórias. E as coisas de Deus não, elas são eternas. Então, não vos deixes enganar pelas coisas do mundo, pelas situações desse mundo. Porque são coisas passageiras, são coisas que irão te dar um prazer momentâneo ali, mas logo irá passar, logo irá desfazer, irá acabar aquele prazer que você sentiu naquele momento. Mas as coisas de Deus não, as coisas de Deus são eternas, são duradouras. E é muito importante também saber com quem nós estamos andando. Porque a palavra de Deus também diz lá no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz que me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. E esse é um capítulo bem conhecido, que muitos conhecem,
E pouco tem se falado, pouco tem se guardado esse capítulo nos nossos corações. Há um tempo atrás eu ouvia muito isso quando eu era adolescente, quando eu era criança, né? Eu ouvia muito as pessoas falando esse capítulo pra gente, né, que era jovem, e era bem frisado, né? Porque isso realmente influencia nas nossas vidas. E Deus, ele enfatiza, né, nesse capítulo: diga quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então, com quem que você tem andado, com quem que você tem dedicado a sua vida, o seu tempo para estar do lado, para estar ali junto com você, porque muitas pessoas estão ali do seu lado, às vezes para te afastar da presença de Deus. Você nem imagina quantas pessoas estão ali do seu lado para simplesmente te tirar da presença de Deus. Que você acha que são pessoas boas, que você acha que são pessoas que estão te ajudando, que vão te levar para um caminho bom, mas não, muitas das vezes essas pessoas vão tirar da presença de Deus. E isso não é bom, né? Porque você tem que andar com pessoas que irão te aproximar de Deus, com pessoas que irão te aproximar mais da presença de Deus, porque como a palavra de Deus diz, a gente tem que guardar o nosso coração. Então, se a gente está guardando o nosso coração, a gente vai entender isso, a gente vai andar com pessoas que irão plantar coisas boas dentro de nós. Então, a gente tem que frisar isso, né? Porque essa geração tem sofrido, né? Bastante com o que esse mundo tem implementado, né, nas nossas vidas. Coisas que o mundo da internet oferece para nós, que ilude a gente, ilude a nossa visão, a nossa mente, né? Com relação às coisas desse mundo. E vende uma diversidade de coisas como se fosse algo extremamente bom para nós, mas muitas das vezes é algo que vai te destruir, que vai te levar à destruição. E então, por isso que é bom nós guardarmos o nosso coração, para que nós não caiamos, né, nessas tentações, nesses males que irão surgir no nosso caminho, para que isso não nos afaste da presença de Deus. E é importante a gente estar sabendo com quem devemos andar, é importante sabermos com quem nós estamos caminhando, né? Nós estamos dividindo, compartilhando a nossa vida, o nosso tempo, né? O nosso dia a dia. Porque lá no livro de Provérbios também fala, né? No capítulo 22, do 24 ao 25, que diz que não te associeis com o homem colérico, nem com que facilmente se ira, para que não aprendas as suas práticas e não incorras em armadilhas para a tua alma. Então, esse texto enfatiza também, né, com relação às pessoas, né, que vocês estão andando. Porque se você andar com uma pessoa que se ira facilmente, você vai se tornar uma delas. Você vai se tornar alguém parecido. Se você anda com a pessoa que rouba as coisas dos outros, você irá se tornar uma delas. Se você anda com uma pessoa que mata, que se prostitui, que faz atrocidades, você irá, infelizmente, se tornar uma delas. As pessoas falam, não, eu não tem problema eu andar com essa pessoa aqui, só vou ali, eu não vou beber, vou estar lá junto deles, vou estar naquela rodinha de amigos no qual estarão bebendo, no qual estarão curtindo, mas eu não irei me contaminar. Mas é naquele momento que Satanás age, é naquele momento que Satanás ele vê uma brecha ali para agir na sua vida, para te tirar da presença de Deus, para te afastar de Deus. É nesse momento que Satanás usa as pessoas para te distanciar da presença de Deus. E muita gente acha que não, mas as pessoas, elas são usadas por Satanás. As pessoas têm normalizado tanta coisa
que elas não acreditam mais nas coisas de Deus, não acreditam que existe um mundo espiritual. Elas não acreditam que as pessoas são usadas por Satanás. Que muitas ações que envolvem ali naquele momento são ações que Satanás age para tentar afastar as pessoas de Deus. Só que as pessoas elas têm se cegado, não têm acreditado nas coisas no mundo espiritual. E isso tem se tornado algo muito comum, que as pessoas elas estão levando tudo muito como se fosse tudo normal, que a culpa não é mais de Satanás, a culpa não é mais de ninguém, a culpa é da pessoa. A culpa é da pessoa que foi lá, que tomou a iniciativa e caiu em pecado. Mas, obviamente, é também a culpa da pessoa de ir lá, de estar naquele meio e cair em tentação. É também a culpa da pessoa. Porque a pessoa que escolhe ir ou não ir. Mas, se a pessoa vai, ela está dando brecha. Então, nesse momento ali, Satanás vê algo para uma oportunidade de agir. Então, ele vai, com certeza, lançar ali pratos para a pessoa cair. É nesse momento que Satanás age. Então, assim, se você der brecha para Satanás, ele vai agir nessa vida. Ele vai te derrubar. Mas a escolha é sua. É só você quem decide o que você quer. Se você quer caminhar com pessoas erradas, se você quer continuar vivendo, consumindo coisas mundanas, se você quer continuar consumindo pornografia, músicas imorais, se você quer continuar consumindo o que não convém a Deus, se você quer continuar convivendo com pessoas que te afastam de Deus, a escolha é sua. A escolha é totalmente sua. Mas não vá achando que você vai escolher fazer o que quer aqui nessa terra e chegar lá no céu, Deus vai te perdoar. Não, você tem que se perdoar primeiro. Você se perdoar primeiro, você tem que se negar primeiro para depois Deus te perdoar. Porque não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Então, se você acha que irá viver um evangelho e continuar nessa vida de bebedeira, de prostituição, álcool, sexo, de continuar vivendo aquela vida mundana que você vivia, você está totalmente errado. A sua vida, os seus princípios cristãos estão totalmente errados. Então, você precisa rever esses princípios. Porque não existe evangelho sem renúncias. Então é muito importante a gente saber com quem nós estamos andando, para que possamos lidar, né, com essas coisas que aparecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E para que isso não se torne algo maior, para que isso não se torne algo grande e mais na frente nos tirar da presença de Deus. Porque quando nós deixamos essas coisas nos dominar, fica mais difícil da gente voltar a retornar a quem nós éramos diante de Deus, das coisas de Deus. Porque essas coisas já irão dominar as suas vidas, já estão dominando as suas vidas. Então é muito importante a gente caminhar com Cristo e saber o que é melhor para nós, saber o que vai nos direcionar a Ele, aos caminhos do Senhor, para mais próximo dEle, para estarmos convictos de que Ele vai agir nas nossas vidas. Então guarde o seu coração. Guarde seu coração para que as coisas de Deus penetrem dentro de você, para que as coisas de Deus, a palavra de Deus esteja guardada dentro de você. Guarde seu coração para que Deus age na sua vida, para que Deus se aproxime de você e não que Ele se distancie cada vez mais e mais de você. Porque Deus, Ele quer um coração puro, um coração humilde, que é um coração que irá se dedicar totalmente a Ele. Claro que todos temos afazeres, nós temos amizades, e eu não estou dizendo que você tem que se distanciar das suas amizades, que você tem que se privar, se trancar dentro de um quarto, se não fazer nada, não ver internet. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que se guardar, que você tem que vigiar, que você tem que saber o que é melhor para você e separar aquelas amizades, separar as amizades que irão agregar na sua vida.
E se você quer continuar com aquela amizade que você gosta tanto, mas que essa pessoa é do mundo, tente levar essa pessoa para os caminhos do Senhor. Pregue o evangelho para essa pessoa. Porque quem sabe essa pessoa não irá caminhar junto com você e irá te dar mais força ainda. Mas para isso você precisa tomar uma atitude. Você precisa levar a palavra de Deus para essa pessoa. Então, eu também não estou dizendo que você tem. Então, sabe também filtrar, né, o que você consome na internet. Porque há muita sujeira na internet hoje em dia. Então, saiba filtrar. Use um filtro para que você não caia ali em tentações da internet mesmo. Porque a internet é um mundo aberto de sujeiras que se você não souber filtrar, você irá cair em tentação também. Então, esteja direcionado para as coisas eternas, as coisas de Deus. E foque no que é de Deus, para que você não caia, para que você não saia da presença dele. Porque Deus, ele tem chamado os filhos dele para mais próximos, para que possamos nos aproximar mais dele, para que possamos se aprofundar mais dele, que possamos estar firmados, que possamos estar com profundidade diante das coisas de Deus e não nas coisas do mundo. Então guarde isso no seu coração, para que Deus se orgulhe de você, para que Deus te dê as bênçãos que Ele irá estar preparando na sua vida. Porque grande é as bênçãos para aqueles que confiam, para aqueles que se guardam para Jesus. Então guarde isso dentro de você e foque no que é eterno, porque Deus tem algo maior na sua vida e espera que você se dedique o máximo possível para as coisas dele. Então Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia. Abraço. Shalom.